Oiê, pra quem não me conhece, eu sou a Beck, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve, comenta, deixa like e ativa o sininho. E, gente, é o seguinte, semana passada, né, eu falei no último vídeo que essa semana eu não teria estágio na segunda, só na terça. No caso, hoje é segunda, hoje eu tive prova, e amanhã a gente vai dar continuidade ao estágio. Só que o que acontece? Semana passada o professor, ele passou pra gente, né, fazer alguns diagnósticos e também fazer a prescrição de enfermagem baseado no nosso paciente que a gente estava cuidando. Então, ficou para entregar, né, essa semana, porque a gente não conseguiu entregar no dia mesmo. Eu até tinha terminado a questão dos diagnósticos, porém, ele pediu para fazer 10 intervenções. Então, eu vou montar com vocês, tá? Mas, primeiramente, a gente tem que entender o contexto do paciente que eu tava cuidando. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês. E, gente, esse daqui, tá? É o papel da visita. Esse daqui é o papel oficial, tá? De monitoramento de pacientes que o pessoal do Hospital de Santa Marcelina usa. E por isso que eu tampei aqui os nomes, tá? E os dados dos pacientes, porque são pacientes reais. Esses daqui são todos os pacientes que eu passei visita semana passada. Aqui pra trás tem mais, eu também tô com outro papel de visita, mas como eu não cobri o nome, eu vou mostrar só essa frente aqui, porque também o paciente que a gente vai ter que montar, né, esse diagnóstico e a prescrição é esse paciente aqui. Esse daqui, ó, CA, CM, CS. Isso daqui é baseado na escala de Fugulin, tá? Que é a escala que vai determinar qual é o grau de dependência desse paciente e vai fazer com que eu tenha, né, uma base para fazer o meu diagnóstico e a minha prescrição. Então, por exemplo, CM seriam os cuidados, pacientes de cuidados mínimos. O CI seria pacientes de cuidados intermediários. Gente, uma letra feia, tá? Não liga não. CA seria os pacientes de cuidados com alta dependência. CS, pacientes de cuidados semi-intensivos. E esse daqui seria os pacientes de cuidados intensivos, nessa ordem. O paciente que eu vou ter que montar, o meu diagnóstico e a prescrição, é este paciente aqui. Ele é paciente de cuidado semi-intensivo, então exige uma atenção maior. E aqui temos, né, a especialidade, gente. Esse daqui, ó, clínica geral, esse daqui cirurgia geral. Esses dois aqui são diferentes, né, mas eles estão no mesmo quarto. Esses três primeiros estão no mesmo quarto, mas cada um é de uma especialidade. Esse é clínica geral, cirurgia geral, clínica geral. Ortopedia, trauma e neurocirurgia. O meu paciente é da ortopedia trauma. Aí aqui do lado, ó, é a permanência, tá? 27 dias, 3 dias, 32, 52, 37. O meu paciente, no dia que eu peguei esse papel aqui, ele tava há 52 dias internado. Só que esse papel, gente, ele atualiza a cada 24 horas, se eu não me engano. Então, provavelmente, agora, se eu pegasse hoje, estaria há bem mais dias do que ele tava aqui. E aqui do lado tem a observação, né, que foi o que aconteceu com o paciente. Por exemplo, o meu paciente, ele tem a hipótese diagnóstica, né, esse daqui é a hipótese diagnóstica. Ele tem um PO de reposicionamento de fixador do membro inferior direito, mais o debridamento de membro inferior esquerdo, um PO de fixação de tíbia esquerda e o desluvamento da coxa esquerda. Ele estava em isolamento de contato por KPC. Aqui, ó, nega alergia, ele tem períodos de confusão, ele tinha, né, no caso, porque
quando eu fui ele não tava mais com esse catéter vesical de demora. Tem o fixador de membro inferior direito e a lesão no membro inferior esquerdo e tá usando colagenase. Então, gente, quando eu for montar o meu diagnóstico, eu vou ter que pensar em tudo isso daqui, o meu diagnóstico e a minha prescrição. Bom, então esse meu paciente, ele tem, né, a famosa gaiola na perna direita e ele tá com aquela lesão na perna esquerda que eu falei pra vocês, que tava bem feia no dia que eu fui ver. Então eu vou montar o meu diagnóstico agora pensando em toda essa questão desse paciente. Então, vamos lá. Bom, então meu professor, ele quer 5 diagnósticos. E para fazer o diagnóstico, a gente se baseia no NANDA, né? A gente tem o NIC, o NOC e o NANDA. E para diagnóstico, a gente vai usar o NANDA. Então, como um primeiro diagnóstico, eu poderia colocar a mobilidade física prejudicada. Bom, e por que eu poderia colocar, né, a mobilidade física prejudicada? Por conta de uma redução da amplitude dos movimentos, porque por conta da cirurgia e da ferida, ele não tem essa amplitude de movimento, certo? E poderia também colocar como característica definidora o desconforto. Porque no dia que eu fui fazer o exame físico nele, ele tava sentindo bastante desconforto. E os fatores relacionados com esse diagnóstico, eu poderia colocar a dor como um fator relacionado. Poderia colocar a força motora diminuída. E eu poderia colocar também um prejuízo músculo-esquelético como fator relacionado, porque esse meu paciente, com trauma, ele perdeu o músculo, bastante músculo esquelético. Então aqui eu já tenho o meu primeiro diagnóstico montado, certo? Não vai, mas vamos lá, segundo diagnóstico. Para o segundo diagnóstico, eu poderia colocar a integridade da pele prejudicada. Como segundo diagnóstico, a gente tem a integridade da pele prejudicada, porque esse paciente ele foi submetido, né, a uma cirurgia. Então, lá no NANDA, esse diagnóstico ele não tem um fator relacionado, mas ele tem uma característica definidora. E a que mais se encaixa seria a matéria estranha, uma matéria estranha. Perfurando a pele. Porque esse paciente, ele está com aquela famosa gaiola. Então, aqui já temos o nosso segundo diagnóstico. Agora, partindo para o terceiro. Para o terceiro, gente, eu pensei em colocar risco de queda. Porque esse meu paciente, ele é de cuidado semi-intensivo, certo? Então, ele precisa de auxílio para tomar banho. Ele não faz xixi, né, no vaso. Ele usa fralda. Então, ele não pode se levantar enfim, para andar sozinho, para ir no banheiro, para fazer qualquer coisa. Ele precisa de ajuda. Então, ele tem aí um risco de queda. Então eu achei muito interessante, né, colocar esse diagnóstico também como um dos principais. Eu já tô com mais um diagnóstico montado. Ele não tem característica definidora, mas ele tem fatores relacionados, como a mobilidade prejudicada, é um fator relacionado para o risco de queda. O período de recuperação pós-operatória, né, que ele se encontra também é um fator relacionado para o risco de queda. E a gente tem também a redução da força, né, na extremidade inferior. Então aqui eu fechei o meu terceiro diagnóstico. Agora, penúltimo diagnóstico. Para o meu quarto diagnóstico, eu vou colocar o risco de infecção.
E risco de infecção, ele também não tem característica definidora, ele tem o fator relacionado. No fator relacionado, eu vou colocar, né, que tem a alteração na integridade da pele e o procedimento invasivo. Só que o risco de infecção não é só por conta do procedimento invasivo, né? Não é só por conta da gaiola que ele tem na perna, mas também é por conta da ferida dele. Então, ele corre um risco de infecção. E agora, gente, eu vou pro meu quinto e último diagnóstico. Por último e não menos importante, esse meu paciente, ele tem um risco de trombose. Inclusive, gente, esse risco de trombose não tinha antes no NANDA, tá? Ele foi colocado no novo NANDA que saiu. Antigamente, a gente não podia dar esse diagnóstico. Agora a gente já pode dar. Então, eu vou colocar aqui risco de trombose. E o fator relacionado seria por conta da mobilidade física prejudicada também, porque ele, como ele não se move muito, né? Então, ele fica muito tempo ali parado, ele tem esse risco de desenvolver a trombose. Então, como diagnóstico, eu fiquei com a mobilidade física prejudicada, a integridade da pele prejudicada, o risco de queda, risco de infecção e risco de trombose. Então, eu vou montar agora a minha prescrição baseada nesses meus 5 diagnósticos. E aqui, gente, tá a minha prescrição, tá? Eu acabei de fazer. Eu não mostrei escrevendo porque eu tive que segurar a régua, então não tem como, né? Segurar a régua e segurar o celular ao mesmo tempo. Então, aqui eu coloquei como primeira prescrição aferir os sinais vitais de 2 em 2 horas, de manhã, de tarde e de noite. Segunda prescrição, manter as grades elevadas por conta do risco de queda continuamente, né, de manhã, de tarde e de noite. Estimular a movimentação com auxílio por conta do risco de trombose. Contínuo também, estimular essa movimentação de manhã, de tarde e de noite. Realizar a desinfecção da fixação da tíbia, contínuo também, fazer isso de manhã, de tarde e de noite. Realizar a troca de curativo em membro inferior esquerdo uma vez ao dia. Observar e comunicar presença de dor de 2 em 2 horas, de manhã, de tarde e de noite. Observar e comunicar a integridade da pele, contínuo também, de manhã, de tarde e de noite. Observar e comunicar sinais de infecção, contínuo também, de manhã, tarde e noite, muito importante. Realizar a higiene íntima diariamente ou sempre após a evacuação. E realizar a troca de fralda sempre que necessário. Então, assim, essa prescrição aqui a gente faz, eu provavelmente teriam bem mais coisas, né, bem mais itens, mas ele pediu só 10 e eu achei melhor colocar esses daqui. Essa prescrição aqui a gente faz, né, para os auxiliares, então, ou para outros enfermeiros também, não sei, mas normalmente é você que vai estar como enfermeiro, né, da sua equipe, e você vai ter que fazer essa prescrição para eles fazerem esses itens que você prescreveu. E bom, gente, eu terminei e eu vou ficando por aqui, vou entregar isso daqui pra ele amanhã. Se tiver algo que ele tenha corrigido, eu falo pra vocês. E eu espero também que tenha ajudado alguém, tá? Que seja da área. Então é isso, gente, beijos. Não se esquece, se inscreve, comenta, deixa like, ativa o sininho e até a próxima.